Eu trabalhava numa pequena empresa de contabilidade. O ambiente era tranquilo. Até que entrou a Patrícia. No começo, parecia uma colega normal, mas logo percebi que havia algo errado na forma como ela me olhava, sempre avaliando, sempre medindo, como se cada detalhe da minha vida fosse uma provocação para ela. Quando eu chegava com roupas novas, ela fazia comentários sutis, rindo. Bonita. Mas será que combina com você? Quando eu entregava um relatório bem feito, ela corria para mostrar erros que nem existiam. Mas o pior começou depois que fui promovida a supervisora. Nesse mesmo dia, percebi que meu computador ligava sozinho de madrugada, deixando documentos abertos como se alguém os tivesse editado. As luzes da sala piscavam sempre que eu estava sozinha. Certa vez ouvi meu nome ecoando no corredor, como se fosse um sussurro. Fui olhar, mas não havia ninguém. Só uma sombra se movendo rápido demais. Na semana seguinte, cheguei mais cedo ao escritório e vi algo que nunca vou esquecer. Patrícia parada na minha mesa, colocando uma pequena caixa debaixo do teclado. Quando me viu, fingiu surpresa e disse que estava procurando um documento. Esperei ela sair. Abri a caixa e encontrei um pedaço de papel com meu nome escrito várias vezes, em tinta vermelha. Depois disso, minha vida virou um inferno. Comecei a perder memória de pequenas coisas. Esquecia números que sempre soube. Deixava relatórios incompletos. E as pessoas começaram a me olhar de forma estranha, como se eu fosse incompetente. Era exatamente o que ela queria. Um dia, no banheiro da empresa, enquanto lavava as mãos, ouvi claramente uma risada atrás de mim. Olhei pelo espelho. E Patrícia estava parada na porta, mas o reflexo dela não sorria. Ele apenas me encarava com os olhos escuros, imóveis. Eu pedi demissão. Mudei de cidade de vida. Mas até hoje, quando estou sozinha em algum corredor vazio, sinto aquele mesmo sussurro no ar, chamando meu nome. E sei que a inveja dela não ficou para trás. Ela ainda me segue, como uma sombra grudada à minha pele. Eu sempre gostei do Parque das Ruínas. Durante o dia, a vista do Rio de Janeiro é incrível. Os casarões antigos dão um charme único, e o lugar parece cheio de história e vida. Mas uma vez decidi visitá-lo à noite por curiosidade, e acabei descobrindo que algumas histórias de assombração são mais reais do que se pode imaginar. Era quase meia-noite. As luzes do parque estavam apagadas ou piscando, deixando os caminhos mergulhados em sombras. As escadarias de pedra rangiam sob meus passos, e cada barulho parecia se multiplicar no silêncio da noite. O ar estava pesado, frio, e eu sentia um arrepio constante na espinha. Enquanto subia uma das escadas, senti algo estranho. Passos atrás de mim, leves, quase imperceptíveis, mas estavam lá. A cada passo que eu dava, parecia que alguém me seguia, sem nunca ultrapassar a distância de 2 ou 3 metros. Parei e me virei rapidamente. Nada. Somente a escuridão e o eco dos meus próprios passos. Continuei, mas a sensação de estar sendo observado ficou mais intensa. Senti um toque gelado na nuca, como se uma mão invisível tivesse passado por mim. Meu coração disparou. Olhei para trás novamente e mais uma vez, nada. Foi quando ouvi um sussurro suave, quase um gemido. "E você não devia estar aqui." Minha respiração acelerou. As escadas pareciam intermináveis, e o parque inteiro parecia se contrair ao meu redor, como se me empurrasse para fora. O sussurro voltou, desta vez mais próximo, mais insistente. E eu sabia sem ver que havia algo, ou alguém, ali me observando. Corri pelas escadarias, tropeçando em pedras, tentando escapar da sensação sufocante de ser seguido. Quando finalmente alcancei a saída do parque, olhei para trás uma última vez. Nada. Apenas o silêncio pesado e as ruínas antigas, imóveis como se guardassem aquele segredo há décadas. Desde aquela noite, não consigo passar perto do Parque das Ruínas sem sentir aquele arrepio. E sempre que fecho os olhos, consigo ouvir novamente os passos e o sussurro. "E você não devia estar aqui." Alguns dizem que são apenas lendas. Outros juram que o espírito de antigos moradores ainda ronda o lugar. Eu não sei o que vi naquela noite, mas sei de uma coisa: nunca mais volto sozinho, à noite, para o Parque das Ruínas. Eu servi o exército em 1998, e uma das experiências mais marcantes e aterrorizantes da minha vida aconteceu durante o treinamento de sobrevivência na selva amazônica. Muitos dizem que a floresta é viva, que ela respira, que observa quem entra nela. Eu nunca acreditei nessas coisas. Para mim era só mato, calor e animais. Mas naquela noite,
Eu aprendi que existem sons que você nunca esquece. E existem ausências que nunca são explicadas. O exercício era simples: marchar durante o dia, montar acampamento improvisado à noite e resistir ao ambiente hostil. Estávamos em mais de 20 recrutas, liderados por um sargento experiente, desses homens duros que não demonstram medo de nada. O cansaço era tão grande que quase todos nós estávamos em silêncio, apenas obedecendo sem reclamar. Montamos as barracas de lona, acendemos pequenas fogueiras, controladas, e seguimos as instruções: nada de se afastar, nada de falar alto. A selva engole qualquer barulho. Até mesmo nossos passos pareciam ser absorvidos pelo chão úmido. Mais perto da meia-noite, o silêncio da mata foi interrompido. Primeiro pensei que fosse um animal. Depois percebi que não. Era um grito humano, claro, forte e desesperado. Uma voz de homem pedindo ajuda, implorando por socorro. Todos nos entreolhamos, desconfiados. O sargento mandou ignorar. Disse que poderia ser algum tipo de armadilha, ou até uma ilusão causada pelo vento. Mas o grito se repetiu. Vinha de dentro da mata fechada, cada vez mais perto. Era impossível não reconhecer. Alguém estava sofrendo, alguém precisava de ajuda. Foi então que um dos meus companheiros se levantou de repente. Eu lembro do nome dele, lembro do rosto dele, mas não consigo repetir aqui. Ele disse que não podia deixar aquilo acontecer, que não conseguiria dormir sabendo que alguém morria gritando ali perto. Pegou o fuzil e correu em direção ao som, ignorando as ordens do sargento. Corremos até a beira da mata, mas o escuro era tão denso que não dava para enxergar nada além de sombras. A lanterna iluminava apenas árvores retorcidas, folhas brilhando com o orvalho e aquele vazio sufocante. Ficamos parados, ouvindo, e então veio o silêncio. De repente ouvimos outro grito, mas não era mais a voz estranha. Era a voz do nosso companheiro. Ele gritava pedindo ajuda exatamente da mesma forma que tínhamos ouvido antes. A mesma angústia, o mesmo desespero, só que agora era ele implorando por socorro. O sargento mandou todos voltarem para as barracas. Ele parecia pálido, mas tentava manter a postura. Disse que iríamos esperar o amanhecer para agir. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. De tempos em tempos os gritos se repetiam. Era ele, sempre ele, chamando, implorando. Mas ninguém se atreveu a entrar na selva. Quando amanheceu, organizamos uma busca. Vasculhamos a área, seguimos trilhas, olhamos cada canto. Nenhum sinal dele. Nenhuma pegada, nenhum vestígio de luta, nada. Era como se tivesse sido engolido pela floresta. No relatório oficial, ficou registrado como deserção. Mas nós sabemos a verdade. Eu estava lá, eu ouvi, todos nós ouvimos. O que quer que fosse aquele som inicial, conseguiu atrair o meu companheiro. E depois, de alguma forma, usou a voz dele para repetir o mesmo pedido de ajuda. Até hoje, quando fecho os olhos, escuto nitidamente aquele grito ecoando na minha cabeça. Não importa quanto tempo passe, parece que ele ainda está lá, perdido na escuridão da selva, preso em um lugar de onde nunca conseguiu voltar. Meu avô morreu em uma noite chuvosa, e a família decidiu enterrá-lo em um cemitério antigo, daqueles cheios de túmulos de pedra e estátuas quebradas. Sempre fui muito apegado a ele. Então, alguns dias depois, resolvi visitar o túmulo sozinho, numa tarde cinzenta. Levei flores e fiquei um tempo ali, em silêncio. Mas quando me levantei para ir embora, ouvi claramente alguém me chamar pelo nome. Era a voz do meu avô. Parei no mesmo instante, o coração disparado. Olhei em volta, não havia ninguém. Só túmulos, cruzes tortas e o vento arrastando folhas secas pelo chão. Respirei fundo e segui em direção ao portão. Mas então ouvi de novo: "Não me deixe aqui." Dessa vez era mais claro. Era ele pedindo ajuda. Voltei correndo até o túmulo e fiquei parado diante da lápide. A voz parecia vir debaixo da terra. Um sussurro desesperado, sufocado. Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que era impossível. Ele estava morto! Mesmo assim, me ajoelhei e encostei o ouvido na pedra fria. E juro, ouvi batidas como unhas arranhando madeira. Saí correndo, tropeçando, quase caí nos degraus do cemitério. Desde então, nunca mais voltei. Mas às vezes, quando passo perto dali, sinto como se alguém me observasse entre as lápides. E, em algumas noites, quando fecho os olhos, ainda escuto meu avô chamando: "Não me deixe aqui." Esses foram alguns dos relatos de hoje, vindos das sombras, que insistem em nos acompanhar. Qual dessas histórias mais te deixou inquieto? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas conheçam os segredos obscuros que contamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se,
A escuridão sempre tem algo a revelar.